Bem-vindos a mais um módulo do conteúdo de Cinética Química da disciplina de Físico-Química 2, GQI 117, da Universidade Federal de Lavras. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre determinação de leis de velocidade. Temos visto que na cinética química não há uma lei de validade geral para descrever os sistemas químicos. Mas, apesar disso, podemos expressar de forma genérica a velocidade de uma reação como função do tempo, como sendo dependente de uma constante k de velocidade, que é a função da temperatura, e das concentrações das espécies em um dado instante de tempo t, elevado a coeficientes denominados de ordens parciais de reação. O que vimos é, então, que cada um desses coeficientes precisa ser determinado de forma experimental para cada reação química. E o nosso desafio na aula de hoje é entender como obtê-los. Para isso, vamos considerar uma reação genérica em que um conjunto de reagentes se convertem em um conjunto de produtos a uma dada condição de temperatura e pressão. A partir de um dado instante de tempo, novas concentrações dessas espécies químicas se estabelecerão no sistema, de forma que é possível monitorar como a concentração depende do tempo, seja para produtos ou para reagentes. Vimos que a relação que se estabelece entre a concentração e o tempo está diretamente conectada com a forma integrada da lei de velocidade dessa reação, de tal forma que, se conhecermos o comportamento gráfico de concentração versus tempo, devemos ser capazes de obter os valores das ordens parciais de reação. O problema é que as leis de velocidade integradas podem ser muito complexas. Vejam, por exemplo, a lei de velocidade do tipo V de t igual a k vezes concentração de A vezes concentração de B. Uma equação ou uma lei de velocidade para uma equação de segunda ordem, em que a forma integrada da equação, que nem é tão complexa como outras de ordens superiores, indica que correlacionar a função matemática obtida da lei de velocidade integrada com a curva de concentração versus tempo não é tão simples. Surge assim a questão: como podemos transformar um comportamento mais complexo, observado a partir de uma lei de velocidade integrada, que depende da concentração de várias espécies, em um comportamento que seja experimentalmente mais simples? E isso pode ser feito utilizando-se o método do isolamento. Para a compreensão deste método, vamos avaliar a reação química entre o corante violeta de metila e os íons hidroxila, que resulta na formação de um produto incolor, de tal forma que esta reação pode ser facilmente monitorada no tempo pelo desaparecimento da coloração violeta intensa, característica do corante violeta de metila. A reação genérica associada a essa reação indica que os reagentes violeta de metila e hidroxila podem, de alguma forma, determinar a velocidade da reação, de tal forma que uma lei de velocidade genérica pode ser escrita com V de t dependendo das concentrações do corante e dos próprios íons OH-. Se estabelecemos uma condição inicial de reação, em que no tempo t igual a zero, as concentrações iniciais são dadas por concentração de Vm mais zero e concentração de OH menos zero, a partir de um determinado instante de tempo t, as concentrações variam no tempo, determinando a velocidade de reação naquele específico valor de t. Agora, considere que a concentração de violeta de metila, no instante de tempo inicial, seja muito menor do que a concentração dos íons hidroxila. Por exemplo, 100 vezes menor. Se isso acontecer, ao final da reação, ou seja, quando a concentração do violeta de metila se aproximar de zero,
a concentração dos íons OH- terá diminuído de apenas 1% do seu valor inicial, dado que a estequiometria de reação é de 1 para 1. Isso significa que, à medida que o tempo passa, a concentração de íons OH- permanece virtualmente constante, de tal forma que a lei de velocidade passa a depender no tempo apenas da concentração do corante. Podemos então escrever uma lei de velocidade que descreve o comportamento experimental nessa condição como dependendo apenas da concentração do corante elevado à ordem parcial específica relativa a esse componente, reduzindo o comportamento cinético a uma lei de velocidade genérica de ordem n. Temos visto na nossa última aula as formas integradas de leis de velocidade de ordens 1 e 2. Mas não generalizamos ainda formas integradas de equações cujas leis de velocidade são da forma k vezes concentração de A elevado a n, e é o que faremos agora. Fazendo como temos feito, ou seja, substituindo a definição de V de t na equação que descreve a lei de velocidade, teremos, após alguns rearranjos e combinações de constantes, uma equação que, após separação de variáveis, resultará na equação diferencial, que pode ser, então, integrada de tal forma a obter uma equação final que expressa a concentração das espécies A no tempo 1 e 2 e os tempos de reação. Se estabelecermos no tempo t igual a zero uma concentração de A0, então teremos no tempo t uma concentração de AT, a substituição dessas condições na equação obtida resultará numa equação que fornecerá a dependência entre a concentração de A explícita com o tempo. Após algum rearranjo matemático, a equação final, que descreve a concentração de A no tempo, é da forma concentração de AT elevado a 1 menos n igual a n menos 1, que multiplica a constante K' vezes T mais a concentração de A inicial elevado a 1 menos n, onde K' é a constante K de velocidade vezes o módulo do coeficiente estequiométrico de A, e n é diferente de 1. Resumindo, temos até agora equações que descrevem o comportamento de A como função do tempo para diferentes valores de n em leis de velocidade da forma k vezes concentração de A elevado a n. Vejam que cada uma dessas equações matemáticas que descrevem uma função podem ser linearizadas de forma a expressar um comportamento gráfico que está vinculado a um valor específico de n para equações que tenham o seu comportamento experimental variando segundo uma lei de velocidade da forma v de t igual a k vezes concentração de A elevado a n. Desta forma, se tivermos um comportamento experimental de concentração de A em função do tempo, cujos dados podem ser ajustados por uma equação linear, significa que essa reação segue uma cinética cuja lei de velocidade é do tipo K vezes concentração de A elevado a n, com n igual a zero, visto que é essa ordem de reação que expressa a dependência entre a concentração de A em função de t como sendo um comportamento linear. Entretanto, se temos um comportamento de A em função do tempo t, que não é descrito por uma reta, precisaremos fazer o tratamento adequado
de tal forma a verificar para qual valor de n esses dados experimentais podem ser descritos pela equação adequada. Vejam, por exemplo, que se plotarmos um gráfico do ln da concentração de A no tempo t em função do tempo t, e esse gráfico puder ser ajustado a uma equação linear, com bom coeficiente de correlação, significa que essa equação é de ordem 1, visto que a forma linearizada desta equação química para esse tipo de comportamento cinético é da forma ln da concentração de A no tempo t igual a ln da concentração inicial menos K' vezes T. Do outro lado, o gráfico de 1 sobre concentração de A no tempo t versus o tempo t é que for bem ajustado a uma equação linear, significa que a equação segue uma cinética de ordem 2. E para vejam que podemos fazer gráficos correspondentes para diferentes valores de n, estabelecendo qual o valor da ordenada e da abscissa que devem ser plotados, de forma que um comportamento linear seja observado. Temos assim um método de tentativa e erro no qual uma reação química que segue uma lei de velocidade da forma K vezes concentração de A elevado a N, em que N é desconhecido, pode ter a sua ordem parcial determinada plotando-se o gráfico adequado que levará ao comportamento linear esperado dentro da condição de n escolhida. Vamos avaliar então como funciona esse método na prática, analisando o exemplo que estamos estudando da reação química do violeta de metila. Vimos que é possível estabelecer uma condição experimental na qual a reação química se comportará do ponto de vista cinético por uma lei de velocidade que é da forma K vezes concentração de A elevado a N. Mesmo que o valor de beta, ou seja, a ordem parcial dos íons OH-, seja diferente de zero, experimentalmente, o comportamento da reação química poderá ser analisado mediante a lei de velocidade genérica que nos permitirá encontrar o valor da ordem parcial alfa do violeta de metila. Dizemos nesse caso que, por esse método, temos a determinação de pseudo-ordens de reação, visto que utilizaremos o método de tentativa e erro acoplado ao método do isolamento. Vejam o experimento que foi realizado para atender às condições de utilização do método do isolamento. Temos nesse caso o experimento realizado a 20 graus Celsius, sendo a concentração inicial de íons hidroxila de 0,016 mol por litro e a concentração do corante de 5,6 micromol por litro. Nessas condições, temos então que a lei de velocidade observada experimentalmente é da forma K asterisco, onde esse asterisco significa que essa constante incorpora o valor da concentração inicial dos íons OH-, multiplicado pela concentração do corante elevado à sua ordem parcial de reação. Os dados experimentais obtidos são mostrados na tabela a seguir e o comportamento gráfico foi plotado
realizando-se a obtenção da equação de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. Vejam que o coeficiente de correlação obtido foi de 0,9653, um valor que não é tão baixo, mas o próprio gráfico e a reta obtidas mostram que há um desvio elevado entre a equação da reta e cada ponto experimentalmente obtido, mostrando que o erro desse ajuste é relativamente alto. Não há, nesse caso, uma correspondência direta entre os dados experimentais previstos e a equação da forma concentração de AT igual a concentração de A0 menos K'T, indicando que a reação não é de ordem zero. Precisamos, então, continuar testando outras ordens e vamos fazer, então, os gráficos correspondentes às formas lineares para as condições onde α seja igual a 1 e onde α seja igual a 2. Temos, nesse caso, as linearizações que já discutimos anteriormente na tabela. Obtendo, então, os valores do Ln da concentração de A no tempo t e de 1 sobre a concentração de A no tempo t, onde A representa o corante, podemos plotar os gráficos correspondentes para a linearização das curvas de ordem 1 e de ordem 2. Os gráficos obtidos para cada ajuste e linearização correspondente são mostrados a seguir, e é interessante observar que ambos parecem ter uma boa correlação linear com as curvas de ajuste obtidas, sendo o coeficiente de correlação para a linearização de ordem 1 de 0,9967 maior do que aquele obtido para a linearização de ordem 2, cujo valor foi de 0,9762. Podemos, então, assumir que o melhor ajuste associado à linearização de ordem 1 indica que a reação é de primeira ordem. Entretanto, cabe nos questionarmos se essa diferença na linearização para esses dois ajustes relacionados à ordem 1 e ordem 2 são de fato suficientemente diferentes para garantir que a reação seja de primeira ordem. Em alguns casos, os dados experimentais, dependendo da qualidade com a qual são obtidos ou do tempo de reação no qual o comportamento cinético é observado, leva a conclusões em que é impossível, a partir de um método de tentativa e erro, dizer qual ordem de reação é a que melhor se ajusta ao comportamento experimental. Sendo assim, para poder julgar se a ordem ou a linearização associada a uma determinada ordem de reação é de fato melhor do que outra, é interessante a utilização de métodos complementares, associada, é claro, a resultados experimentais obtidos com bastante acurácia e precisão. Na nossa próxima aula, nós avaliaremos esses métodos complementares que podem nos ajudar a definir o valor de ordem parcial n a partir de considerações experimentais que sejam um pouco mais adequadas e com menor índice de erro, avaliando apenas os valores de coeficiente de correlação. Espero que tenha ficado claro nesta aula que a determinação experimental de leis de velocidade resulta de condições experimentais adequadamente estabelecidas, que podem permitir a aplicação do método do isolamento,
associada à compreensão da forma integrada das leis de velocidade. Vejo vocês na nossa próxima aula.